Boa noite. Como o Enin dizia, meu nome é Vinícius. Sou casado há 5 anos com aquela moça que levantou a mão. Graças a Deus, muito feliz. Vamos dar prosseguimento a esse grupo que é tão especial como o Enin falava. Quem que veio a primeira vez hoje? Levanta a mão. Louvado seja Deus pela sua vida. E quem nos acompanha já há mais de uma semana, que já está vindo, já está acompanhando a gente, hoje o Senhor quer dizer exatamente isso que o Eninho falou. Muito antes de você pensar em estar aqui nessa noite, o Senhor já reservava o lugar de cada um. E digo mais, Ele reservava até a pessoa que está do seu lado. Porque é promessa de Deus, onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei. Então que a gente tenha a convicção dessa promessa. Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus 17, dos versículos 14 ao 21. E quando eles se reuniram ao povo, o homem aproximou deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transborda-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Palavra da salvação. Essa palavra é muito forte, né? Que fala de uma cura onde Jesus expulsa um demônio. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, a cura de Jesus. Um ato grandioso. Mas Jesus, ele é tão perfeito que ele, em meio a uma cura, ele nos dá uma lição. Quando aqui ele fala que os discípulos são perversos e homens de pouca fé, ele está falando para nós. Quantas das vezes a gente não tem a fé o suficiente, como um grão de mostarda? Quantas das vezes a gente nos omite? Como eu dizia antes, a palavra não é só para ser ouvida, a palavra é para ser vivida. E quantas das vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não coloca em prática? Isso é muito sério, gente, é muita responsabilidade. Aqui os discípulos estavam com Jesus, são pessoas que Jesus escolheu para estar com ele. E quando o pai desse menino apresentou os discípulos nada puderam fazer. Mas eles não fizeram, não porque eles eram ruins, eles eram maus, mas porque a fé deles, eles não tinham a convicção.
Durante a semana, quando eu rezava com a palavra, vinha muito isso, essa palavra, convicção. Gente, fé não é você vir aqui toda sexta. Fé não é você acreditar naquilo que eu estou te falando. Fé não é você que cantar com os meninos. Fé é você colocar o Senhor no centro da sua vida. E ter a convicção que Ele tudo pode. Porque eu vou te falar, se você, às vezes, a gente fica falando bem demais e a gente passa uma falsa sensação. Ah, minha vida vai melhorar quando eu aproximo de Deus. Meu irmão, não vai. Se você pede paciência para o Senhor, Ele vai colocar pessoas para que você possa exercitar a sua paciência. Para que você possa fortalecer naquilo que você pediu. E à medida que a gente vai tendo fé, que a gente coloca o Senhor no centro da nossa vida, a gente começa a enxergar o impossível de Deus. E começa a enxergar Ele nos pequenos detalhes da nossa vida. Aqui o Enim apresentou a Alice, que é um nascimento, um acontecimento. E a gente ainda partilhava lá no fundo que é uma experiência diferente. Quando você olha uma criança, você vê a pureza e você acha que não tem mais problemas nenhum. E aquilo te dá força. E assim é o Senhor. Aqui na palavra o Senhor vai nos exortar para essa dúvida. Quantas das vezes a gente vem num grupo de oração, a gente vai numa missa e a gente fica assim, nossa, mas meu coleguinha sentiu tanto. Isso foi tão bom para a vida de fulano de tal, de coisa, mas a gente está espelhando a nossa vida no outro. E como eu dizia, fé não é isso. Fé é colocar o Senhor no centro e não importa o que acontecer. Importa que você vai estar convicto que o Senhor está contigo. Como a gente dizia antes, é promessa do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Isso é promessa dele, não é promessa minha. Então a gente tem que ter convicção disso. E quantas das vezes a gente faz essa pergunta para Deus? Mas por que, Senhor? Por que eu não? Aqui os discípulos indagaram o Senhor porque eles não puderam expulsar aquele demônio. Porque eles não puderam curar. E aqui eu não estou falando que a partir de semana que vem você já vai vir, você vai pregar. Eu não estou falando que daqui você vai sair expulsando todos os demônios. Pelo contrário, eu estou falando que hoje você vai colocar o Senhor no centro. E deixar Ele na onde é o lugar de direito dele. E a palavra vai nos falar que primeiro a gente busca as coisas do alto e tudo será acrescentado. E a palavra é bem clara, é tudo. Não é só uma coisa, é tudo. Então que hoje a gente possa ter a confiança absoluta no Senhor. Que Ele age. Mas um ponto que me chamava atenção na palavra é que quando o pai, desesperado, ele chega para Jesus e fala, eu já apresentei aos seus discípulos e eles nada podem fazer. Eu refleti essa semana, quantas das vezes
a gente passa por situações que nos apresentam e a gente se diz católico, cristão, e a gente não faz nada para ajudar. E aqui os discípulos ainda tiveram a salvação que o Senhor estava com eles. E se o Senhor não estivesse ali? E se os discípulos fossem a última solução para esse pai? O que ia acontecer com esse menino? Isso é uma reflexão que eu trago para nós. Porque eu não sei, meu irmão, como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você que veio a primeira vez veio buscar uma graça muito grande, veio buscar algo muito esplendoroso, mas eu sei que o Senhor hoje ele tem uma missão para cada um de nós. Que a gente saia daqui e a gente demonstre a nossa fé. Porque dentro de 4 paredes é muito fácil, é muito lindo, é muito tranquilo. O difícil é lá fora, onde vem as provações, vem as dificuldades. O difícil é nosso trabalho, conviver com uma pessoa que às vezes nos tratam mal. E é lá que a gente precisa exercitar a nossa fé. Tem um irmão de grupo que ele sempre fala, a gente precisa rezar para Deus aumente a nossa fé. E Deus aumentar a nossa fé, Ele não vai simplesmente baixar na sua frente e olha, a partir de agora você está com uma fé absoluta. Não. Ele vai te dar situações para que você trabalhe a sua fé. Assim como Ele deu aos seus discípulos, e os discípulos poderiam curar esse menino. Mas só que eles não tinham a centralidade do Senhor. A fé deles era pequena, que eles tinham medo daquela situação. E quando a gente tem fé, a gente começa a ver esse impossível de Deus e ver as ações de Deus na nossa vida. Eu abro aqui só um parênteses para contar um pedacinho da minha experiência de fé. Eu no nosso casamento, a gente não tinha condição de fazer o meu casamento. Eu não tinha condição nenhuma. Mas o Senhor nos proporcionou tanta coisa. Porque quando a gente decidiu casar, a primeira coisa que a gente fez foi rezar a Ele e entregar. Porque Ele seria o centro da nossa família. E tudo isso foi sendo colocado. E o nosso casamento aconteceu de uma forma que até hoje eu e minha esposa não acreditam a forma que aconteceu. Mas isso tudo, gente, não é para engrandecer, não é para a gente nos fazer melhor, porque como eu disse, a fé não é você vir aqui e acreditar em tudo que eu estou falando. A fé é você colocar o Senhor como centro da sua vida. E nele depositar toda a sua confiança e convicção. Porque aqui, como o Senhor nos fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, vá para lá e ela vai. E isso é muita responsabilidade. Se você pode fazer isso com uma montanha, o que dirá que você pode fazer com seu irmão?
O Senhor nos deu os mandamentos e resumiu em dois. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é necessário que você essa noite, meu irmão, abra o seu coração e coloque o Senhor no centro da sua vida. Como eu disse, eu não sei o que você veio buscar essa noite. Mas a mensagem de Deus é clara para mim e para você. Que você tem responsabilidade com aqueles que estão lá fora. Ontem eu estava na missa e o padre meditava o evangelho de lançar as redes, onde Simão Pedro fala: Senhor, mas a gente trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Mas, por sua palavra, a gente vai lançar. E eles pescaram. E o Senhor hoje, Ele está dando essa missão para a gente. Pescar almas para Ele. Pescar novas pessoas. E o padre ainda, ele falava que hoje em dia, às vezes, a gente vê as mesmas caras, vê as mesmas pessoas. Será que a gente está lançando a nossa rede no lugar certo? Será que a gente está lançando a nossa fé corretamente? Ou será que a nossa fé está igual a desses discípulos? Menor do que um grão de mostarda. Isso é sério, gente. A gente precisa de buscar as almas para Deus. A gente precisa de buscar pessoas para Deus. A gente vai num show e todo mundo quer espalhar vídeo no WhatsApp, quer mostrar: eu fui no show tal, olha o tanto que foi bom. Lá eles fizeram um joguinho de lanterna, olha que lindo, que bonito. E a gente vai numa missa, vai numa adoração, vai num grupo e chega em casa e xinga nossos pais. E chega no serviço pior do que a gente estava. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa convicção naquilo que a gente reza? Naquilo que a gente pede? Como eu disse, fé não é vocês virem aqui e acreditarem em nós. Porque um dia a gente vai passar. Um dia virão outras pessoas. Mas o Senhor, Ele nunca passa. E a palavra dEle, ela não volta para o coração dEle sem fazer um efeito na sua vida.